pessoas aqui do Planalto Central, usando a força do poder, querem a volta daqueles que saquearam o país há pouco tempo, buscando uma maneira que tenhamos eleições limpas e democráticas no ano que vem. Nós, mais que exigimos, na contagem pública dos votos, nós juntos somos a expressão da democracia no Brasil. Quem fala que ele é auditado e é segura é mentiroso. É quem não tem amor à democracia, é quem não respeita o seu povo. Não vou entrar em provocações baratas. Eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Quem for contra a vontade de vocês e a contagem pública dos votos, que é o voto democrático, está contra a democracia. Juntos, nós faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos votos e tenhamos eleições democráticas no ano que vem. Se preciso for, para dar o último alerta àqueles que não têm respeito para conosco, eu convidarei o povo de São Paulo a comparecer à Paulista para que o som deles seja ouvido por aqueles que teimam em golpear a nossa democracia. Maravilhoso, manifestação monstro que ocorreu no Brasil todo. Teríamos que ficar 1 hora colocando vídeos de todas as partes do país, de todas as manifestações que foram mostradas. E obviamente vocês acompanharam, vocês estão sabendo, e aqui eu coloquei um pequeno exemplo. Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Hoje domingo, dia 1º de agosto de 2021. Começamos um mês com os 2 pés para dentro. Não foi só o direito, né? Foram os 2. E certamente, nesta noite de domingo, muitas conversas paralelas estão ocorrendo no submundo político. Sim, a gente fala submundo porque já temos certeza que os governantes que estão fora do executivo e, portanto, nos outros 2 poderes, é um submundo do crime, né? Certamente os togados estão se falando muito. Certamente os partidos de esquerda estão em polvorosa, sem saber o que vão dizer, né? Porque não adianta essa mídia sem vergonha, desculpe o termo que eu não gosto de usar essa palavra, mas escrota, esconder as manifestações. Porque nas mídias sociais, mesmo quando censuram, nós conseguimos passar adiante mensagens, imagens, vídeos que mostram que o país inteiro se manifestou. Cidades do interior, todas as capitais do país tiveram manifestações, todas, sem exceção. Norte, sul, leste, oeste, região sudeste, nordeste, né? Nordeste do seu Lula, né? Era do seu Lula, babaca. Agora é Bolsonaro. Então, juízes, aqueles de toga, né? Devem estar se perguntando, e agora, amanhã, o que nós vamos dizer? O Barroso deve estar se perguntando, eu continuo com a mesma arrogância, a mesma pedância, ou abaixo um pouco o topete, porque eu já vi que o Bolsonaro é mais forte que eu. O Fux, que promete uma carta, né, tentando mostrar aí que nosso presidente tem que ficar na dele porque o Supremo é o Supremo, muito provavelmente vai vir com alguma nota mais técnica, dizendo que é bom abaixar os ânimos, que é bom ter harmonia entre os poderes, vai chamar para conversar. Eu não creio que o Fux vai ter topete, mesmo com aquela peruca que ele usa, que é ridícula, diga-se de passagem. Não creio que ele vai ter topete para empeitar o Bolsonaro nesse momento.
Porque só quem não é inteligente é que não percebeu que o nosso presidente conseguiu uma proeza que poucos conseguiriam. Ele conseguiu, em 2 anos e meio, deixar totalmente transparente o ninho de ratos que existem dentro do Legislativo. Fez ficar transparente o ninho de urubus que tem no STF. Mas, principalmente, fez ficar transparente como o comunismo já se instalou no Supremo e no Congresso Nacional. E qual foi sua maior proeza? Sua maior proeza foi conquistar a população de uma tal forma que certamente o Supremo é a instituição mais odiada do Brasil. O Supremo hoje é mais odiado que o próprio PT. Porque o PT é um partido político e nós sabemos para que eles estão lá. A finalidade deles é levar o país para o comunismo e ponto final. É jogo aberto, jogo claro. Enquanto partido político, é o direito deles pensar dessa maneira. Mas o Supremo não. O Supremo teria que ser isento. Não poderia se meter no Congresso Nacional, não poderia ficar fazendo política. Teriam somente que seguir o rigor da lei baseado na Constituição Federal. Isso eles não fazem. Estão fazendo militância política para derrubar o presidente desde o primeiro dia que o nosso presidente entrou lá no Palácio do Planalto. E o nosso presidente, então, conseguiu trazer a população para a rua, para as ruas, no momento em que a imprensa, eu nem gosto mais de usar esse nome, imprensa, dá a impressão que você está falando de órgãos sérios, né? Mas, vamos trocar. No momento onde institutos e pesquisas estão apontando Lula com 50 e poucos %, Bolsonaro com 20 e poucos, que o Bolsonaro perde fácil para o Lula, que caiu a credibilidade, caiu a popularidade. Só que na sexta-feira lançaram aí uma pesquisazinha, acho que foi o Poder 360, dando empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Porque já começaram a sentir que não vai dar assim para enganar do jeito que eles querem. Eles não vão poder roubar nas urnas e dizer, olha, as pesquisas já mostravam. Porque a pesquisa foi hoje. Hoje foi a pesquisa que mostrou que somente em São Paulo, por exemplo, só São Paulo, não vou nem citar as outras capitais que deram um show, mas somente em São Paulo não tem para ninguém. Não tem para Lula, não tem para Dória, não tem para Moedo, não tem para porcaria nenhuma. Jair Bolsonaro é imbatível. Ninguém quis arriscar a dar o número de pessoas que estavam na avenida, né? Caiu um disque, mas ninguém quis arriscar, mas por baixo, eu vou falar assim, por baixo, na pior das hipóteses, 1 milhão. Tranquilamente. Rio de Janeiro, como sempre, foi show. Curitiba, que é a terra do Sérgio Bobo, foi espetacular, né? Belo Horizonte, espetacular. Recife, Salvador, Bahia, no todo, né? Bahia por inteiro. Santa Catarina, lá em Florianópolis, uma multidão maravilhosa. Em Goiânia, em todos os lugares, a multidão estava nas ruas, de verde e amarelo, pedindo voto auditável e gritando mito, 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 mito. E sabe quantas brigas ocorreram no país? Nenhuma. Quantos pneus foram queimados? Nenhum.
Quantas estátuas foram destruídas? Nenhuma. Quantas vidraças foram quebradas? Nenhuma. Quantos bancos foram arrebentados? Nenhuma. Por isso mesmo, lá na Avenida Paulista, ao invés de um batalhão da Polícia Militar, o que tinha lá, em exposição, era um veículo da nossa querida e saudosa Rota, um veículo lá dos anos 60, em exposição, uma relíquia, onde as pessoas estavam podendo, inclusive, tirar foto, sentar no banco e tirar foto. Os policiais estavam no primeiro andar do prédio da Fiesp tirando fotos. Porque é a certeza de que manifestações bolsonaristas não saem de dentro das 4 linhas da Constituição. São pessoas de bem, pessoas decentes, corretas, direitas. Não são pessoas acostumadas à vida fácil da esquerda, a viver de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo. Ninguém quer trabalhar, quer ficar pendurado, né, nas benesses dos governos, principalmente de governos da esquerda, que acostumam a população dessa forma. Porque mantendo a população no cabresto, dando uma cestinha básica e etc e tal, é o tal voto de cabresto. Mas hoje foi por água abaixo. Se essa extrema imprensa comunista esperava estampar nos jornais o fracasso das manifestações, caíram do cavalo. Jair Bolsonaro, que não nasceu ontem, não iria na quinta-feira falar o que falou, chamar o povão para as ruas para correr o risco de quebrar a cara. Ele não ia entrar nessa. Ele não nasceu ontem. Ele sabe o apoio que tem, por isso ele convocou a população. Sim, para quem não entendeu, aquilo foi uma convocação de manifestação. Que nem eu já falei aqui anteriormente. Ele convocou a população. Além de alisar as polícias, como eu tenho falado. Aí hoje, né, vem essa demonstração de força do nosso mito, com um discurso maravilhoso que ele fez, discurso duro, chamando o Barroso de mentiroso. Eu não disse o nome, mas não precisa. Dizendo que sem urnas auditáveis não haverá eleição. E ele aí não explica se não vai haver porque realmente não vai ter, ou se não vai haver porque eleição suja não se considera eleição. A verdade é que a pressão que foi criada nos parlamentares foi demais. Certamente, a partir de amanhã, lá na Câmara dos Deputados, a comissão especial que foi aí convencida misteriosamente pelo Barroso e pelo Alexandre de Moraes a mudar de opinião, terão que conversar novamente e repensar a decisão de ficar contra o voto impresso. Eles falaram que iam dizer não para o voto impresso, isso é fato. Mas agora, o que eles vão dizer, entre eles, é o seguinte: a população já marcou o nosso nome. Eles já sabem quem nós somos. Se esse voto impresso não passar, nós não vamos nos reeleger. Perderemos nosso cargo. Perderemos as mamatas. Então é melhor repensar nossas atitudes. Eu acredito que hoje aquele pessimismo quanto ao voto impresso diminuiu e diminuiu muito. Não estou dizendo que por causa disso vai ser aprovado. Não é isso. Espero que sim, acredito que sim, e creio que com essas manifestações aumentaram e muito as chances. Aumentaram-se é demais, né? Aumentaram e muito as chances. Não? Por quê? Porque esses camaradas não nasceram ontem também.
Eles sabem que precisa do voto popular para serem eleitos. Então, o que é melhor? Espera aí. É melhor a gente maneirar aqui, deixar passar esse voto impresso e correr o risco, quem sabe, do Supremo querer abrir aí algum inquérito contra nós? Sim, porque o Barroso e o Alexandre de Moraes foram conversar com líderes de partidos que possuem rabo preso com o Supremo. Todos eles possuem algum inquérito aberto. Todos. Claro que o Barroso e o Moraes falaram, olha, se vocês não derem apoio pra gente, a gente não vai poder também dar apoio para vocês, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas eu acho que eles vão preferir correr o risco do que se voltar contra a população, que por enquanto está agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Mas esse povo que nós vimos hoje em todas as capitais brasileiras, esse povo espetacular, também possui limites. Também possui paciência, tolerância. E que se de repente, mesmo depois dessas movimentações, eles insistirem com essa história de bloquear o voto impresso, essa população pode se revoltar. Principalmente se tentarem passar a perna no nosso presidente no dia das eleições de 22 para colocar o marginal. A população não vai deixar. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Não? Esses caras também sabem, como eu já falei anteriormente, não porque eu descobri, mas porque eu li muito. Eles sabem também que as polícias são pró-Bolsonaro. As polícias militares são pró-Bolsonaro. Polícias civis, pró-Bolsonaro. Por quê? Os policiais, quando cancelam o CPF de um malandro, o que acontece? A justiça vem e pune os coitados. Sim, coitados. Tem policial infrator? Tem. Mas na maioria das vezes não. Quem é que gosta de trocar tiro com um bandido dentro de uma favela para ganhar 4 mil reais? Quem faz isso? Só louco. Eu diria que para ser um policial hoje tem que ser louco. Você vai subir um morro, trocar tiro com um bandido, arriscado a não sair mais por causa de 4 mil reais aí, brutos, sei lá. Em torno disso, depende do estado. Então, claro que eles não estão contentes com essa situação e sabem que se dependesse do presidente, o presidente já teria aprovado o excludente de ilicitude para proteger os policiais. Então, as polícias estão com Bolsonaro. Hã? As Forças Armadas não estão nem pró nem contra, mas uma coisa é certa. Golpe, as Forças Armadas não vai permitir que ocorra. Um golpe, não. Ou vocês acreditam que os comandantes das Forças Armadas vão querer bater continência para Lula? Vocês acham mesmo que isso é possível? Camarada, pensar, faz 40 anos que eu estou aqui seguindo a hierarquia militar, treinando, estudando, trabalhando, participando de eventos, seguindo as regras, para ter que bater continência para o marginal? Não. Eles não vão se sujeitar a isto. Eu tenho certeza que não. Seria o fim da força, digamos assim, da fama, do poder, da história das Forças Armadas brasileiras. Ter que responder a um comandante-chefe marginal como Lula da Silva. Eles não vão aceitar isto. Portanto, a partir de amanhã nós vamos ter aí a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, no Judiciário, da CPI do pandemônio, onde o seu Renan Calheiros, bandidaço, sem vergonha, que não vale a calça que veste, pediu para quebrar sigilo da empresa Jovem Pan.
o que é um atentado ao jornalismo, mas que jornalistas algum que não trabalham na Jovem Pan abriram a boca para contestar. Estão todos caladinhos. E esse silêncio da imprensa é a prova máxima de que eles são comunistas, que eles estão a serviço do comunismo. A imprensa está dividida entre eles e nós também. Que a Jovem Pan é uma imprensa que abriu emissoras de rádios e agora vai ter uma televisão. Mas antes de tudo é uma imprensa escrita e falada. Tinha que ser protegido pelas agências de jornalismo, né? Lançando notas de repúdio contra Renan Calheiros. Mas quem fez isso? Ninguém. Mas é bom. Pega esse pessoalzinho aí, tipo Joel, não sei das quantas, né? Pissolista. O pai dele ia ser secretário de economia da rainha da seringueira lá, esqueci o nome, não quero nem lembrar, né? Da tal da Amanda. Será que eles estão contentes em saber que eles também podem ser investigados? Claro que não vão ser. Renan Calheiros não vai querer saber da vida da Amanda, do Joel, não. Eles vão querer saber da vida do Augusto, né? Do Fiuza. É desse pessoal que eles vão querer. Da Ana Paula. Perseguição. Mas sabe por quê? Porque isso se chama desespero. Desespero de causa, porque eles não possuem nada nas mãos. A fantasia dos irmãos Miranda já foi para o bueiro há muito tempo. A fantasia da Covaxin já acabou. Né? Não possuem absolutamente nada. Não tem como ficar esticando o filme. Então criam esse tipo de situação. E aí vem o nosso presidente, ao invés de amansar, se esconder, ficar calado, não. Bem, aponta o dedo, acusa o TSE de querer proteger o marginal Lula, mantendo essas eleições com urnas sem vergonhas como as que nós estamos usando, chamando o Barroso de mentiroso, apontando o dedo e chamando pro pau. Chamando pro pau, ele quer saber qual é o limite do Supremo. Qual é o limite desses camaradas? Até onde eles conseguem ir? Até onde? Vão ter coragem de querer criar aí um caso para tirar o Bolsonaro do poder? Eles não podem nem se atrever a isto. Hoje foi a demonstração, por isso eu coloquei o título desse vídeo de manifestação monstro. Nem me preocupei em preparar pauta para conversar com vocês, buscar notícias, não. Até porque o momento não é para isso, e notícias vocês encontram em várias fontes, né? Com os outros youtubers que também fazem seus espetaculares vídeos. Nós vimos muitos deles em discurso hoje nas manifestações, né? Isso mostra que realmente são pessoas comprometidas, né? Então, a principal pauta de hoje era mostrar a força do presidente. E a força é demais, é muito. Nunca no Brasil teve um presidente e muito menos uma pessoa política como o Bolsonaro com esta força popular. Mesmo quando esse vagabundo marginal do Lula foi eleito pela primeira vez, houve uma convulsão social favorável a Lula como essa que o nosso presidente tem. Festejaram, acharam legal, mas e o nosso presidente não. Depois de 2 anos e meio de governo, não é antes de ser eleito, não é com promessa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Depois de 2 anos e meio de governo, ele arrasta essa multidão para as ruas como nós vimos. Isso é mágico. Isso é mágico. Temos que ficar orgulhosos
por saber que as nossas apostas foram corretas em 2018. Apostamos na pessoa certa, na pessoa correta, na pessoa que quer fazer do Brasil um país de primeiro mundo. E se ainda não é porque não deixam. A imprensa não deixa. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, batendo no nosso presidente. O STF impedindo o presidente de trabalhar, o Congresso Nacional impedindo o presidente de trabalhar. Mas ninguém segura o homem. O cara é um trator. O cara, quando aparece na frente de qualquer um deles, qualquer um se borra, desculpe o termo, né? Um cara que já teve peito de, sem ser convidado, chegou lá no Supremo Tribunal Federal e sentou lá do lado do Fux, sem ser convidado. Tem que ter peito, tem que ter coragem, mas principalmente tem que saber o que faz. E tem que saber até onde ele pode ir. Disso vocês tenham certeza que o nosso presidente sabe. Por isso, meus amigos, vamos começar amanhã, segunda-feira, com um astral elevado, acreditando que as coisas podem ser modificadas. Dia 5, voltam a discutir aí o voto impresso, o voto auditável, né? Com conferência pública. Vamos levantar o astral e acreditar que ainda é possível aprovar. Porque com urnas auditáveis, certamente o nosso presidente não precisa nem ir para o segundo turno, porque ele leva no primeiro turno. Ok? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por gentileza, likes, muitos likes, por favor. Se inscrevam no canal, dê uma força ao Terra Brasilis News. Participem no Terra Brasilis, ajudando com apoio por e-mail, mandando mensagens, mandando dicas, né? Do jeito que vocês puderem. Tudo isso dá ânimo para que a gente continue trabalhando, ok? Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Desejo a todos aí uma excelente noite, muito bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.